a fim de me lembrar meu nome. Giovana Macedo. O meu corpo me incomoda. Eu nasci com um defeito nos olhos. Num olho só, o músculo da pálpebra é atrofiado. Minha mãe pensou que eu tinha um problema neurológico. A cabeça. Eu sempre fui cabeçuda. Quando criança, os bonés dos meus amigos não me serviam. As pessoas riam muito quando eu tentava. O balão. Eu sempre fui gorda. As outras crianças me batiam por isso, e eu achava que elas estavam certas. Eu era um fracasso total. Aos 15, eu me medicava para parar de querer morrer. Eu queria nascer de novo, bonita. Dos padrões e dos hábitos. Eu fazia de tudo para ser normal. Eu tomava remédios para não morrer, para emagrecer, e eu tentava me vestir como uma pessoa bonita e me fotografar como uma. Conflito aberto, minha psique. Eu me mudei de cidade. Eu não tomo mais os meus remédios, mas todos os dias eu entro de costas pro espelho no elevador. Eu não suporto a minha imagem. Mas eu não quero mais morrer. Eu planejo nesse projeto que eu vou começar agora, ele vai ser uma tira de papel de 106 centímetros, mais ou menos, por 25, 26. E eu vou colocar várias dessas matrizes e fazer a composição com múltiplas matrizes. Então vai ser um processo um pouco diferente, porque eu vou testar, cada uma delas eu testo no papel individual, como essa aqui, e aí eu vejo como ela tá e finalizo, e depois eu vou testar essas composições, uma por uma, tipo, eu vou arranjá-las de um jeito, imprimir e ver como fica. Não gostei, vou mexer uma, imprimir outra. Então vai ter esse lance da composição. E eu vou trabalhar essas paisagens, como essa daqui, que são essas paisagens afetivas, paisagens de memória, e ele vai chamar Mapa do Cativeiro, e eles são paisagens que não são paisagens de observação, né, que são paisagens que eu lembro, de coisas de memória, e elas são paisagens que se mesclam com tecidos do corpo, porque eu trabalho bastante essa relação entre o entorno e a autoimagem, e o que é carne e o que é meio, então o que é montanha e o que é pele. E eu vou fazer essas gravuras partindo desse lugar, que é uma memória afetiva, mas que é também um olhar interno, assim, um olhar quase que imaginário, assim, do que é a carne, do que é o corpo, porque para mim essas são coisas que são muito dependentes. E como você olha para o seu corpo, eu acho que é muito, muito determinado por como você olha para o seu entorno. Eu acho que são olhares que um é voltado para dentro e o outro para fora, mas eles dialogam muito, eles são muito interdependentes nesse sentido. Pra cá, ou a pé, ou eu vinha de carro. Não pela Dutra, eu vinha por essa paralela aqui. E aí eu vinha, subia e ficava nesse lugar pequeno, nesse cemitério pequeno, vendo essa cidade pequena e vendo os carros passando na Dutra e pensando, tipo, que eu queria sair, que eu queria, sabe, que eu não queria mais estar aqui. E ao mesmo tempo eu tinha essa relação de carinho, porque era um lugar pro qual eu sempre voltava. Essa praça, esse pedaço aqui, assim. Então foi aqui que eu pensei muito sobre essa paisagem. Porque daí eu sentava aqui e eu ficava vendo. E eu não, na época que eu fazia isso, eu não tinha noção de que tinha outra paisagem. Eu não tinha noção de que tinha gente que olhava para o céu e não via a serra. Isso nem passava pela minha cabeça. E eu achava que todo mundo que olhava, sei lá, para o horizonte via a mesma coisa que eu. E eu achava que todo mundo que via a cidade via ela assim. E foi só quando eu consegui sair daqui que eu vi que não. Mas a paisagem para a qual a minha memória voltava quando eu pensava em fazer essa comparação, tipo, quando eu senti o meu primeiro estranhamento em São Paulo, primeiro eu fui pensando nas construções
né? Então, por que era tudo fechado de construção, que não era muito arborizado. Mas depois eu vi que era e que não era isso. E quando eu comecei a relacionar com o horizonte, não era qualquer horizonte daqui. A minha memória mais forte desse horizonte é essa. Que não é nada demais, assim, não é grandes meio do mato. Que tem muito essa impressão, né, quando a gente fala de cidade do interior, que é essa coisa mega campestre, mas não é sobre isso, né? É sobre essa coisa que é muito pequena, né, quando a gente fala, que é essa linhazinha azul escuro em volta da gente. E é doido como é uma coisa tão simples e que pra mim era... Tipo, ela só sempre habitou o meu subconsciente, eu acho. E é doido pensar que ela faz tanta falta. Ela faz tanta falta. E de maneira que eu identifico que eu tô chegando aqui. Ontem eu peguei uma carona pra vir. E eu identifiquei que eu tava chegando aqui. Eu me senti chegando no meu lugar. Não foi quando eu cheguei, tipo, eu passei por dentro dos portões de Taubaté. Mas foi quando eu fui chegando perto de São José, das primeiras cidades do Vale. E fui vendo já o horizonte mudando de figura. Tipo... acho que é uma coisa que eu tenho e que o meu trabalho tem, que é uma relação muito diferente com o horizonte. No sentido figurado, no sentido literal, no sentido imagético, no sentido plástico. Eu me relaciono com essa ideia de horizonte de uma maneira muito mais delimitada do que uma linha, né? Não é uma linha que é uma coisa que vai para além. Para mim ela é muito clara, o horizonte é uma coisa muito, muito presente, não é uma coisa infinita. O horizonte é um elemento para mim, é um elemento nos meus trabalhos, é um elemento nas minhas pinturas. Desde as primeiras pinturas, onde eu faço os espatulados e o horizonte não é uma coisa que tem a montanha e o céu atrás. É uma coisa que vai surgindo, o horizonte ele vai se mostrando. É de passado no sentido de que eu não estou mais nesse lugar, de que eu não estou mais nesse vale, de que eu olho para o horizonte aqui onde eu estou morando agora, onde eu estou produzindo, e eu não vejo mais essas montanhas, eu não sinto mais essa coisa visceral, esse desespero. E com o corpo a mesma coisa, eu não sinto mais essa prisão como eu já senti, mas é como se eu contasse uma história de por que eu sou assim, por que eu fiquei assim, por que eu vejo isso. Esse lugar tem um potencial poético, mas esse lugar também tem muita mágoa, né? Esse lugar tem muita dor. E aí eu comecei, e aí às vezes eu começava a fazer uma pintura e eu falava, eu não vou conseguir terminar isso aqui. Eu pegava outra, acessava outra memória para me preservar um pouco. O meu trabalho das polimorfografias, da série, ele foi um trabalho que para mim é muito no meio do caminho, assim. Acessei um lugar, ele foi meu primeiro trabalho nesse sentido, de acessar essas paisagens da memória, mas acho que não tinha nem um ano direito que eu tinha mudado de Taubaté. Então estava muito fresco aquilo ainda. Foi a primeira vez que eu acessei e eu falei, tipo, opa, não vou dizer também que você só faz arte de coisas ruins e tristes, mas é um lugar verdadeiro, né? E às vezes lidar com suas questões verdadeiras é chato, é espinhoso. Então eu fiz um outro trabalho, que ele é um trabalho que eu fiz, que chama Pra Me Lembrar de Mim Mesma, eu acho. E ele é um trabalho que eu fiz, eu tirei fotos minhas, eu tirei retratos meus. Tipo, acho que 1 mês, 2 meses. Depois eu selecionei 6 retratos. Fiz gunprints também, que foi um processo de gravura. Fiz gunprints sobre um acetato, sobre uma transparência. Então, um termo recorrente. E eu fiz intervenções em cima com a tinta de gravura e com tinta a óleo e com colagem. Porque eu notei que assim, o que me incomodava era a minha imagem. E eu queria fazer um trabalho que fosse sobre isso, sobre esse problema. Porque você quer falar sobre essas coisas, né? Eu queria falar sobre esse problema que eu tinha com a minha própria imagem. Só que isso acaba sendo um processo que distancia muito do cerne do que você quer falar, né? Então você faz um subterfúgio em cima de um subterfúgio, em cima de um subterfúgio, e você não chega em lugar nenhum. E aí eu falei, não, se o que me incomoda é a minha imagem, e eu tenho, na contemporaneidade, eu tenho um método de colocar essa imagem diretamente no trabalho, de não fazer uma alusão a isso, ou não tematizar isso, e trabalhar com isso enquanto matéria, enquanto essa imagem material ali na minha frente, por que eu vou fugir disso, sabe? Só porque eu vou ficar triste fazendo? Eu fiquei triste fazendo, fiquei muito triste. Mas acaba sendo meio terapêutico, de certa forma, e o trabalho fica muito verdadeiro, o trabalho tá a minha cara lá.
tá os embates que eu tive com aquelas imagens. Então, quando você termina o Deu Print, eu tinha que estar lá fresca, eu ia com a mão, eu mexia com a mão. E como eu queria fazer quando eu era criança, eu queria mexer na minha cara com a mão. O que eu posso dizer? Quando ela era pequenininha, ela já tinha assim, acesso a tudo que eu podia dar de desenho, de criatividade, porque ela era muito criativa. Cava papel desde muito pequena, tanto que ali tem umas revistas que eu até tenho que tirar. Tem umas revistas dela que eu guardo, porque, né, assim, ela sempre fazia colagem, ela inventava, ela pintava, ela estava sempre em papelaria, comprando coisas e nunca ninguém inibiu, nunca. Ninguém nunca interferiu nesse campo, nem quando ela era mais nova e começou a desenhar assim, nudez, essas coisas, sabe? Tipo, mulheres, corpos de homens. Nunca eu tive nenhuma intervenção de falar, Giovana, não desenha um peito, igual tem pai, por exemplo, que rasga folha, ou então fala que é feio, fala que é proibido. Nunca eu fiz nada disso. Nossa. E aí era isso, assim, uma grande profusão de papéis com desenhos que não necessariamente eram acabados, assim, mas porque eu tava sempre fazendo coisas, sempre pesquisando uma coisa, fosse um corpo, fosse um rosto, fosse um estilo, fosse uma fonte, um momento designer. E eu desenhava muito para as pessoas, então tem uns desenhos que não tem nada a ver que eu fazia para as pessoas. Então esse aqui é um estudo que eu fiz porque uma amiga minha era bailarina, eu queria fazer um desenho de uma bailarina para ela. Aí aqui eu comecei a brincar com aquarela. Sólido, sólido, sólido. Minha mãe desenhava. E ela, tipo, de 86 a 87 são esses desenhos. Mas eu nunca vi ela desenhando. Ela me mostrou esses desenhos que ela fazia quando eu comecei a mostrar interesse e tal, quando eu comecei a fazer as aulas de desenho. Mas ela tipo, tinha muita vergonha, assim. Você vê que ela desenhava atrás uns papéis de rascunho, papel de agenda. Pra ela nunca foi Era uma coisa bonita que ela gostava de fazer. Mas ela tinha vergonha? Por que ela tinha vergonha? Ah, porque minha mãe sempre foi de família muito, muito pobre, assim, muito simples. Então, tipo, sei lá, você desenhar não é uma... Lá no interior de Minas Gerais. E daí que você desenha, sabe? E ela nunca... Sei lá, acho que ela nunca se olhou com esses olhos, com olhos muito generosos. Mas eu adorava esses desenhos dela. Ela desenhava das revistas da época. Tem um que é a Xuxa. E ela tem essa coisa. E aí ela sempre, né, gostou de desenhar, e eu sempre forneci material. Então ela foi muito bem, né, nas escolinhas, em todos os lugares, né. A minha questão com a Giovana começou o que me pesou, que me magoou profundamente, foi quando ela foi para o ensino médio, porque assim, era um período já acho que conturbado, porque a Giovana já tinha, né, e lógico, teve a questão da sexualidade, que para mim, não foi assim, tranquilíssimo. Não é, eu acho que para nenhuma mãe é assim, tranquilo, tipo, nada a ver, ai, que lindo, não sei o quê. Só que a gente tem que aprender, porque eu também não sabia muita coisa, embora eu fiz faculdade de jornalismo, que na época tinha o pessoal assim muito, né, tinha gay, lésbica, enfim, é aquele negócio, a gente fala assim, são meus amigos, não sei o quê, mas a gente fica uma coisa, até porque para mim tinha muito uma questão assim, de que eu queria, assim, dar para ela o casamento que eu não tive, porque eu acabei não casando, né, queria assim, umas coisas simbólicas, sabe, assim, queria que ela casasse, queria que tivesse filho dos moldes tradicionais, né, mas, assim, depois virou uma coisa muito orgânica, assim, sabe, tipo, fez parte dela aquilo pra mim. E chegou essa escola
Ensino médio, que a gente coloca o filho para dar uma educação que você acha que vai ser de qualidade, embora eu sempre soubesse que qualquer coisa que ela fosse fazer estaria voltada para as artes, e ela chega nesse universo que está preparando somente alunos para fazer áreas de biológicas e exatas, entendeu? E um dia ela teve dificuldade nas notas, ela estava já apresentando um monte de comportamento que eu sempre tive muito medo de ter, esses realmente, porque nada a ver com sexualidade, que eu estou ficando meio confusa, né? Mas, assim, de questões de família, de ter problemas emocionais, de tendência à depressão, todas essas coisas que ela já estava apresentando, transtornos de ansiedade, aquela pressão enorme e assim, né, ela tinha lá as fugas dela, que era que ela fazia já desenhos maravilhosos, coisas maravilhosas, ela fazia. Fui conversar com a diretora, porque meio que algumas notas dela não estavam boas, tipo... Porque aí ela virou para mim e falou assim, quando ela falou que tinha a alternativa de fazer uma carta de punho para pleitear aquela nota complementar, que era coisa de tipo assim, porque o objetivo era 0,3, 0,5, tipo 0 décimos. Daí ela falou assim, porque todos aqui já é senso comum dos professores que a sua filha, como aluna, ela é uma ótima desenhista. Mas ela falou isso ironizando minha filha, entendeu? Não tem como, sabe? A Giovana era a pessoa mais doce, a pessoa mais querida, assim, em todos os lugares. Esse olho que ela tem de bondade, assim, né? Que para mim, por isso que eu falo que eu nunca achei, assim, parece comigo, que eu falava, nossa, eu sou uma pessoa tão, assim, além de fisicamente, eu achava também, assim, eu sou tão falha, né, como ser humano, e a minha filha é tão superior, porque ela perdoava essas pessoas, entendeu? E isso eu não conseguia perdoar. E aí eu ainda falei, né, vamos embora, mas ela foi humilde, muito humilde, que ela sempre foi. Aí ela falou, não, mãe, eu vou escrever a carta, eu quero escrever. Aí ela escreveu e conseguiu as notas. E aí ela terminou, só que aí ela terminou e eu tirei ela de lá, entendeu? Daquela escola. Ali embaixo daquele toldo a gente tinha aula de pintura, eu acho, também. Ali, às vezes, ali embaixo a gente tinha aula de corpo, mas era onde ficavam as bailarinas, ali onde tá aquela placa cantina. E aí pra direita onde eu tinha salas de desenho. A sala principal de teatro era ali em cima, ó. Era onde a gente fica o palco italiano, onde a gente fazia as coisas. Então aqui embaixo eu tinha aula de coisa de artes visuais, aí subia a escada e ia até aula de teatro. Eu ficava o dia inteiro aqui. E foi meio que um lugar meio transitório pra mim, assim, do auge da minha depressão, que foi o ensino médio, para um lugar onde eu tivesse emocionalmente estável o suficiente para trocar de cidade, para trocar de vida, para conhecer pessoas novas, para ir para um lugar novo que eu nunca tinha estado antes. Então a minha vida inteira foi nesse lugar pequeno, nessa cidade pequena onde tudo é perto. E eu não ia conseguir, minha psiquiatra falou, eu não ia dar conta de terminar o ensino médio e ir direto para a faculdade. E aí aqui foi meio que essa minha incubadorazinha. A gente fazia apresentação, tinha cena que a gente apresentava aqui na frente. Vem cá. Ali no cantinho é onde eu tinha aula de cerâmica. É que não dá pra ver, que é tudo muito ali pra dentro. Como é domingo, não abre, né? Só abre de segunda a sexta. E eu nunca consigo vir com aqui aberto. E a Fego foi muito importante pra mim nesse momento de troca, né? De amadurecimento e tudo mais. Mas acho que até as decepções que eu tive na Fego foram importantes para isso. Abertura para desenhar o que eu quisesse, escolher os meus temas, escolher o que eu queria desenhar, por que eu queria desenhar, se eu queria pintar ou se eu queria desenhar. Aqui eu não podia escolher essas coisas. Decidi sair do teatro e continuar nas artes visuais porque isso me deixava muito frustrada, que para eu fazer um certo papel eu tinha que ter um certo tipo físico e que eu não podia ser uma personagem principal de alguma coisa porque eu sou gorda.
Isso pra mim era muito ridículo, isso pra mim não me fazia bem e não fazia sentido. Porque eu já estava com pretensões contemporâneas, eu já estava em contato com pesquisas de performance, onde você não tem esse personagem arquetípico, né? Você tem um personagem que é você mesmo, você tem um artista que é ele e o personagem é o próprio artista. Sei lá, eu já estava numa outra onda. Então, assim, era muito esquisito pra mim um teatro onde eu não podia ser um personagem principal porque eu era gorda, a menos que fosse cômico ou fosse uma mãe, fosse uma coisa estereotipada da mulher gorda, mas as pessoas brancas podiam pintar a cara de preto e fazer um personagem negro, e isso era legal. E se você falava que você achava isso estranho, se você perguntava, você questionava a ausência de atores negros nesses papéis, eles falavam que não, que eu estava errada, que eu não podia questionar isso, porque o ator ele é capaz de fazer qualquer papel, ele é capaz de representar uma pessoa negra. Esse trabalho se relaciona muito com o corpo, na medida que ele é sobre a formação do que eu chamo, muitas vezes quando eu escrevo sobre esse trabalho eu chamo de senso de self, que é um pouco da autopercepção. Então, em arquitetura a gente vê muito disso, de como o espaço que te permeia, ele interfere em como você se percebe. Então, arquitetos criam grandes espaços com um pé direito altíssimo para que a pessoa que está dentro dele se sinta pequena, né, por exemplo. Ou cria essa ideia de monumentalidade. E eu acho que a gente fala muito pouco sobre como essa relação está presente no meio ambiente, assim, no espaço geográfico que a gente está inserido. E para mim, pessoalmente, a minha experiência que eu trago para esse trabalho é que eu sempre me percebi muito insignificante por conta desse lugar, assim, por conta de como eu via o meu corpo em relação a essas montanhas, como eu via o meu corpo em relação a esses barrancos, em relação a essa prisão de montanhas que me cercava. Então elas sempre me fizeram com que eu percebesse o meu corpo de uma maneira muito diferente, assim, como uma coisa que não era minha. Eu tinha essa percepção de um corpo que não era autônomo, de que ele estava preso. Eu me sentia como um lago no meio de umas montanhas, no meio de uma vegetação que contém aquilo. Então eu sempre eu espelhei a relação que eu tinha com esse espaço com a relação que eu tinha meio que entre o que eu sentia que era o eu e o que eu sentia que era o meu corpo. Porque particularmente eu sempre fiz uma diferenciação muito grande entre essas coisas, assim, entre o eu e o meu corpo. Curvas, minhas sinuosidades, meus barrancos, minha pele, essa coisa da carne, do mato. Como eu via essas coisas em volta de mim com essa negatividade, com esse desespero, eu acabava olhando para o meu próprio corpo, ainda olho com esse mesmo desespero. Como essa coisa grande, imutável, que se coloca no espaço e que me sufoca e que é horrível. Então, acho que acabou sendo quase que uma troca entre eu e esse vale, uma troca violenta, assim, uma troca muito ruim. Assim, um mapa desse lugar, um mapa das emoções dessa prisão, que é não só o meu corpo, como o Vale do Paraíba. Sendo uma mulher gorda, que eu faço muito essa diferenciação, né, de ser gorda e de estar gorda. Eu nasci gorda, eu fui uma criança gorda, eu fui uma adolescente gorda e hoje eu sou uma mulher adulta gorda. Então eu nunca foi uma opção para mim não falar disso, porque isso sempre foi a primeira coisa que as pessoas sabiam sobre mim, a primeira coisa que as pessoas me julgavam por, sabe? Sempre foi uma coisa... nunca foi uma opção não falar disso para mim. Porque eu sempre era cobrada para falar disso. Quando eu não estava falando disso, eu estava falando disso. Para mim, você retratar uma mulher gorda não é representatividade, na medida que milhões de artistas já fizeram isso de maneira boa ou não. Eu sinto falta de representatividade, eu sinto falta de mulheres gordas fazendo arte. Mas eu não sinto falta de ver mulheres gordas objetificadas em pinturas. Sabe? Quando eu falo de representatividade, é um pouco isso que eu quero dizer. Então eu não queria ser mais uma pessoa que pinta mulheres gordas bonitinhas e meu corpo é lindo, porque eu não acho que meu corpo é lindo, sabe? Eu não acho que... Da mesma forma que eu não acho que o relevo do Vale do Paraíba é lindo,
Mas eu acho que ele significa algo, eu acho que ele diz algo, e para mim isso é muito mais importante, o que aquele corpo tem a dizer, o que aquele contexto tem a dizer, do que se ele é bonito ou não, porque eu acho que o bonito, essa questão estética da beleza é muito... Eu não quero ser sexualizada, eu não quero ser um fetiche, sabe? Essa não é a minha preocupação. Eu quero ser interessante, eu quero ser humanizada, eu quero ser uma pessoa. Eu quero ser vista como uma pessoa inteligente e complexa, como artistas homens, como artistas magras, como artistas heterossexuais. Mas eu não quero ser bonita.